inimigos, aleluia. Enquanto Gideão estava com a tocha levantada, o inimigo, aleluia, entrou em desespero, porque a igreja que abre a boca para glorificar coloca o inferno por terra. Quando a igreja se coloca de joelhos, o inimigo não resiste. Quando uma igreja coloca a mão na espada, que é a palavra de Deus, os demônios começam a bater em retirada. Por isso eu quero dizer para a igreja UBC, aleluia, de Canguçu, aleluia, enquanto tu estiver glorificando e adorando ao nome do Eterno, Deus vai pelejar nesta guerra e vai te dar vitória. Ai, aleluia, a igreja que adora o inferno, aleluia, bate em retirada. Uma igreja que levanta a tocha da adoração, que levanta a candeia do Espírito Santo, que é luz para as nações da terra, como foi cantado aqui pelo exército do Brasil para Cristo, coloca o inferno em desespero. Mas uma igreja fria, morta, calada, não coloca medo em demônio nenhum, pois uma igreja fervorosa vivencia milagres, vivencia coisas extraordinárias. Uma igreja que adora e tem compromisso com a palavra de Deus, o Espírito brada em meio dela. Gideão estava ali malhando trigo no carvalho, aleluia. Com seu macete de carvalho, batendo o trigo na eira. Gideão estava obrigado a malhar o trigo num lugar impróprio, num lugar que era lugar de trabalhar com os pés, amassar a uva. Gideão estava trabalhando com as mãos e com a sua ferramenta nas mãos, amassando o trigo. Ele não tinha a oportunidade de lançar o trigo para cima, para que o vento, que representa o Espírito, levasse a palha para longe, para que a semente, que representa a palavra, caísse no celeiro. Eu quero dizer para você, independente do lugar que você esteja, o importante é você estar, aleluia, trabalhando na palavra, com a tua ferramenta na mão, servindo ao Senhor nosso Deus. Não importa se é num lagar ou se é na eira, o importante é estar fazendo a tua parte no Evangelho, pregando, louvando, adorando, glorificando. Porque se você estiver fazendo a tua parte, o Deus que te enviou e te separou para determinada função, Ele vai se manifestar, independente da, aleluia, situação que você esteja passando, e vai bradar na tua vida. Gideão estava desesperado, Gideão estava preocupado, porque o inimigo subia como lagosta. Era uma multidão, inumeráveis de camelos e homens de Midian, aleluia, do Egito, que subiam e roubavam a semente, levavam as ovelhas, que representam as almas, levavam todos os frutos e tudo que benefício que tinha ali em Jerusalém e todas as terras que Deus deu para o seu povo. Gideão via o inimigo saquear a igreja, Gideão via o inimigo levar as almas, Gideão via o inimigo e os midianitas subir e levar as ovelhas dos seus apriscos. Mas ele teve, aleluia, uma ousadia de trabalhar a semente do Evangelho, de trabalhar a semente da palavra de Deus num lugar improvável. Aleluia, não importa o lugar que você esteja pregando, o importante é você estar pregando. Não importa onde você está testemunhando os feitos de Deus, o importante é você estar anunciando a Cristo. Eu não sei se tu estás pregando aleluia, no hospital, se tu estás pregando na escola, na faculdade, aleluia, independente do lugar, o importante é estar anunciando que Ele está voltando e que Ele está regressando para buscar uma igreja santa, remida, zelosa e de boas obras. Gideão, aleluia, malhava o trigo para esconder dos midianitas. A Bíblia diz que
Ele estava debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Abiezerrer, que é um clã da casa de seu pai. Aleluia. Há muitos clãs infiltrados entre os filhos de Jacó, como por exemplo o clã dos quenizeus, que são os recabitas, que não tinham casas, que moravam em tendas, que foram provados por Deus no ministério de Jeremias, quando foram, aleluia, colocado na mesa o vinho e dado para que bebesse. E eles disseram: não, nós não habitamos em casas e nem bebemos bebidas, porque isto é um mandamento de nosso pai. Havia também o clã de Abiezerrer, aleluia, pai, aleluia, de Gideão, que se tornou Jerubal após este fato, por contender com o Deus daquela terra. Quando você se posicionar e começar a trabalhar a semente do Evangelho e contender com os deuses desta terra, Deus vai se manifestar na tua vida, independente do lugar que tu estava. Gideão não tinha uma cobertura para trabalhar a semente que representa a palavra. Gideão não tinha uma cobertura para trabalhar a semente do Evangelho. Mas a Bíblia diz que ele estava debaixo do carvalho de Ofra, que nem era dele. Eu trago uma palavra para a igreja de Canguçu. Deus falou com muitos homens que estavam fora da posição, aleluia, devido às perseguições que o ministério nos traz. Deus falou com o patriarca Abraão, quando descansava ao sol escaldante do meio-dia, do deserto arábico. A Bíblia diz que ele estava debaixo do carvalho de Manre, aleluia, de um homem que era dos aliados de Escol. Ele não tinha nem aonde descansar, aleluia, do sol escaldante do deserto. Mas o salmista diz que quando nós passarmos pelas águas ou pelo sol, ele não nos molestaria, porque Deus sempre vai levantar alguém que tem, aleluia, Deus poderoso, a vocação, aleluia, para alcançar o recurso que aquele homem de Deus precisa. Abraão encontrou Manre e descansou debaixo do carvalho de Manre, e foi ali, enquanto ele descansava debaixo do carvalho de Manre, Abraão, homem, varão valoroso, homem, aleluia, escolhido de Deus, ali a Trindade se revela a Abraão, fala a vida de Abraão, aleluia, cumpre a promessa na vida de Abraão, abre a madre de Sara e lhe torna um patriarca, aleluia, da semente. Ali Deus fala para Abraão: pois a tua semente será inumerosa como a areia do mar, ou se pode contar como as estrelas do céu. Agora eu vejo Gideão em meio a uma perseguição, não tendo aonde descansar para trabalhar a semente que representa a semente do Evangelho, a palavra de Deus, a prosperidade divina, o recurso celestial para o homem de Deus. Ele estava debaixo do carvalho de Manre, ali, aleluia, enquanto ele trabalhava a semente. A Bíblia nos mostra em revelação que Deus aparece também para Gideão. Quando você está posicionado independente do lugar, Deus vai se manifestar no teu ministério. Não importa se tu está na rua anunciando ou se tu está na escola, se você estiver posicionado, trabalhando conforme o Espírito te separou, estiver moldando, trabalhando a semente do Evangelho genuíno, Deus vai se manifestar e suprir a tua necessidade ministerial. Gideão, quando vê a presença de Deus numa teofania do próprio Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, socorrendo aquele servo de Deus escolhido, aflito pela perseguição de Midian, ele diz: mas logo eu que sou, aleluia, o menor da casa. Isto porque em Gênesis 48, Gideão, aleluia, a Bíblia diz que Gideão era da tribo de Manassés, e ele foi levantado como juiz no período jurídico, antes do período monarca. Neste período não haveria reis em Israel. Ele foi o escolhido de Deus por ser o menor da casa de Deus,
por ser o menor entre os irmãos. Ele, quando diz que é o menor, ele está dizendo: eu não sou de tribo alguma, eu não pertenço aos filhos de Jacó, eu não pertenço àquele que Deus disse para Abraão que da sua semente suscitaria um povo, pois eu sou do clã de Asbias-Aher e sou introduzido à meia tribo de Manassés. Manassés não é dos filhos de Jacó, mas sim dos netos. Manassés é um dos filhos de José, aleluia, junto com Efraim, que antes de vir para posicionamento cristão, antes de vir para a igreja, a Bíblia nos dá testemunho em Gênesis no capítulo 48, que ainda quando Jacó estava no Egito, que representa o mundo, José era governador de lá. Ele estava no seu leito de morte, prestes a morrer. José traz os seus filhos para que, aleluia, o seu avô conhece. Aleluia, eu não preparei esta palavra justamente porque hoje é o dia dos avós, mas o avô Jacó teve uma surpresa naquele dia, ao contemplar com seus olhos Efraim e Manassés. Quando ele contempla com seus olhos, aleluia, o fruto da prosperidade daquela semente que Deus prometeu a Abraão que prosperaria por sobre a face da terra, ele contempla com seus olhos e vê os seus netos ali, no leito de enfermidade, próspero, aleluia, morrer. Ele vai e o abençoa. A Bíblia diz que ele cruza os braços e abençoa Efraim e Manassés. Ele coloca a mão esquerda, aleluia, sobre Efraim e a mão direita sobre Manassés. José, aleluia, nos diz o texto sagrado que ele corre e troca as mãos, porque, aleluia, Manassés não era o primogênito, mas convinha que se fosse abençoado com a mão direita, aleluia, o primogênito da casa. Mas Jacó, aleluia, repreende José e diz: não, meu filho, é assim mesmo, pois este também será grande. Eu vos deixarei uma montanha frondosa, rochosa. Não é terra que, aleluia, Deus prometeu, não é terra que Moisés prometeu, aleluia, é terra que eu mesmo ganhei com meu arco e com a minha lança. Eu não combinei nada com o presbítero Cleimar, mas eu vi que nesta noite teve a apresentação do exército, e a palavra fala do exército de Deus. Jacó, aleluia, como líder de um grande exército, ele dá testemunho em Gênesis 48, que com seu arco e com a sua lança, ele conquista a montanha rochosa de Efraim. Mas a fome lhe faz ir para o Egito, aleluia, e lá ele passa aquela herança para Manassés e para Efraim. Em outras palavras, Efraim e Manassés é aquele tipo de crente que já chega na igreja com o dom da palavra. Em outras palavras, Efraim e Manassés é aquele crente que quando chega na terra, aleluia, na igreja, aleluia, que representa o texto, já chega na igreja com promessas nas mãos, já chega na igreja pregando, já chega na igreja adorando, já chega na igreja louvando, já chega na igreja com dons, já chega na igreja com a recompensa nas mãos. Quando o povo de Deus passou o Jordão, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés não dependiam, aleluia, de Josué dividir a promessa como ele dividiu lá em Josué 17 e repartiu a terra para o povo. Olha, esta terra aqui é tua, esta terra aqui é do fulano, esta terra é do ciclano. Não, eles já tinham, aleluia, a montanha rochosa de Efraim como herança. Eu quero profetizar para você: Deus já tem a tua herança determinada, Deus já está, aleluia, com a tua promessa preparada, já está nas tuas mãos o que Deus tem te prometido. E o que Deus tem prometido para a sua igreja é uma santa e gloriosa salvação, é andar nas ruas de ouros e assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, assentar ali com Davi, um dos grandes reis de Israel, é ouvir ali o cronista Asaf, talvez adorar o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo e ser servido pela mão do Mestre. Aleluia, Deus poderoso, Deus Rei da glória, Deus do poder. Mas quando Gideão questiona, aleluia, que ele é o menor da sua casa,
Deus lhe faz lembrar de tudo isso. Não, Gideão, não diga isto, pois tu és um homem valoroso. Aleluia. O anjo disse, versículo 12: o Senhor é contigo, ó homem poderoso e valente. O Senhor é contigo, ó homem de valor. Não digas que tu és o menor, pois tu és um homem de valor. Tu és um homem escolhido e separado. Tu já chegaste na igreja com tudo pronto. Tu já chegaste nesse lugar com tudo preparado. Quando tu pisaste nesta terra, Gideão, a promessa já estava determinada para a tua casa e para a tua família. Agora é tempo de tu te levantar e pegar da tua espada e do teu cântaro e da tua tocha e te posicionar diante de Deus e colocar o inimigo para correr. Esse território não é de Satanás, é do inimigo. Esse território é da igreja, o Brasil para Cristo. Estas cadeiras é para o povo de Deus se sentar e adorar ao Senhor nosso Deus e ouvir a palavra que o Senhor dá aos seus santos pregadores. Não digas que tu não és nada, tu és um varão valoroso. Não digas que tu não és nada, tu és um homem de valor na presença de Deus. Talvez você está pensando que não tem valor algum, mas para Deus tu tem valor. Quando tu te acha incapaz, aleluia, por fazer coisas simples na presença de Deus, pois é as coisas simples que Deus quer que nós façamos. É as coisas simples, aleluia, servir o Senhor com sinceridade, é adorar o Senhor na beleza de sua santidade e nos posicionar diante do Evangelho. Embora nós estejamos malhando trigo no lagar, embora nós estejamos pregando dentro de presídio, dentro de hospitais, de UTI, não importa. O importante é nós estar trabalhando a semente do Evangelho. Vai trabalhando, Gideão, a semente do Evangelho. Vai levantando o teu cântaro na presença de Deus, porque mais cedo ou mais tarde o Deus que te chamou vai se manifestar na tua vida. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos diz que Gideão, após falar com o Senhor e Deus lhe fazer lembrar de que quando ele entrou em Canaã, Efraim, Manassés, as montanhas rochosas já eram a sua herança. Aleluia. Antes do presbítero Cleimar chegar aqui, Deus já tinha esta posição para colocá-lo. Antes do pastor Alessandro Dutra pensar em vir para Canguçu, Deus já tinha esse lugar como promessa no seu ministério. A Bíblia diz que embora aleluia, a meia tribo de Manassés por um tempo precisou cavar na rocha para se esconder do inimigo, esconder a semente ali. Eu quero dizer para a igreja que a rocha representa Jesus. Em determinado momento de nosso ministério, nós teremos que deixar o inimigo se levantar, porque só com ele, só Jesus é capaz de abatê-lo, e nos posicionarmos na presença de Deus e começarmos a cavar na rocha que é Cristo Jesus. Começarmos a cavar com a nossa ferramenta, aleluia, Deus poderoso, começar a abrir buracos, abrir cavernas, para esconder e ocultar a semente de Satanás, ocultar a semente do Evangelho, para o dia preparado que Deus tem. Tem dias difíceis para homens de Deus, mas Deus está preparando dias de glória para almas aqui. Tem dias que precisamos nos esconder na rocha, que é Cristo Jesus, a rocha inabalável, a pedra que os edificadores rejeitaram.
Mas há momentos que o próprio Jesus vai se manifestar e nos tirar dessa situação. Jesus se manifestou e tirou Gideão de dentro da rocha, tirou ele do centro da presença de Deus e colocou debaixo do carvalho de Ofra e disse: não digas que tu não és nada, homem de valor, pois o Senhor é contigo, e o Senhor te escolheu para bater os inimigos, e o Senhor te escolheu para liderar homens de valor. Aleluia. Eu vou só até o altar de Gideão, já vou encerrar, aleluia, para nós ministrarmos e não nos estendermos. A Bíblia diz que Gideão, após ver a manifestação de Deus e ser impulsionado pelo Espírito, pela presença de Deus, agora Deus lhe pede mais um sacrifício. E qual é o sacrifício? Aleluia, é sacrificar um cabrito. Aleluia, e depois o novilho de seu pai de 7 anos. Aleluia, e tomar posse de sua ferramenta. Eu não sei que ferramenta que Deus colocou na mão desses homens de valor que estão aqui, mas Deus manda Gideão pegar da sua ferramenta. Eu não sei se tu prega, se tu louva, se tu ora, se tu adora, se tu jejua, se tu intercede, mas Gideão teve que pegar da sua ferramenta, aleluia, e começar a cortar o bosque que o seu pai idólatra haveria levantado para Baal. E com aquela madeira do bosque, Deus disse: e com a madeira que tu cortares, aleluia, que foi levantada para Baal, tu, aleluia, usa para queimar a oferta que tu vai oferecer para mim. E a oferta que tu vai oferecer para mim é um novilho que teu pai tem de 7 anos. É um novilho de peso, é uma oferta de peso. Aleluia, aí eu darei vitória para o povo de Israel. Aí eu darei vitória pelas tuas mãos. Aleluia, e todos verão que eu sou contigo, varão valoroso. Aí todos verão que eu sou contigo, homens de valor. A Bíblia diz que Gideão, aleluia, oferece o cabrito, que era oferta por expiação do pecado. Pecado porque o povo tinha deixado de buscar a Deus. Pecado, sabe por quê? O povo tinha deixado, aleluia, de meditar na palavra. Pecado, sabe por quê? O povo tinha deixado a palavra de lado, tinha levado mais para a adoração. Entrou a idolatria, a apostasia, e entrou um círculo vicioso, aleluia, de clamor, esquecimento, sofrimento e livramento. O povo se esquecia de Deus, o inimigo se levantava, os cultos baalos e pagão eram introduzidos na igreja, os costumes mundanos, as coisas que o povo de fora fazia, o povo da igreja começou a fazer, e Deus permitiu que o inimigo entrasse e começasse a roubar as ovelhas do aprisco de Gideão, e permitiu que o inimigo entrasse disfarçadamente com a multidão de demônios que representam a multidão que subia de Midianita e roubava as ovelhas dos pastores de Israel. Aleluia, eles não tinham ovelha, eles não tinham semente, aleluia, porque eles deixaram o evangelho de lado, deixaram a palavra de lado e começaram a dar ênfase para outras coisas, deixaram de cultuar a Deus pelo poder da palavra, deixaram de meditar na lei do Senhor e passaram a se envolver no culto. Aleluia, e o paganismo entrou, e quando o paganismo entrou, Satanás fez o que quis, obrigando ao povo de Deus a voltar a cavar na rocha que representa Jesus, e Deus se manifestar para um único homem que estava escondido nela. Eu tenho uma pergunta para você: aonde que tu está escondido? Tu está escondido na rocha inabalável que é Cristo Jesus? Então mais cedo ou mais tarde Ele vai se manifestar. Agora, se tu está nos campos afora, em meio aos midianitas, eu tenho uma notícia para você: é tempo de voltar para a presença de Deus. É tempo de voltar, aleluia, a malhar o trigo no lagar. É tempo de voltar a se posicionar na presença de Deus. Gideão oferece o cabrito, expiação pelo pecado, faz o caldo, coloca por cima. Aleluia, a Bíblia diz que o Senhor esperou ali com o cajado na mão. O cajado representa autoridade.
após ele oferecer a oferta de expiação por pecado, o próprio Deus estendeu o cajado tocando na rocha, que era o altar, e subiu fogo do céu e consumiu o que ele tinha oferecido. Eu não sei o que você tem para oferecer para Deus nesta noite, mas independente do que você tem, se é expiação pelo pecado, Deus vai receber e vai consumir, vai purificar, vai santificar a tua casa, a tua família, o teu filho, o teu ministério. Mas oferece algo, uma oração, uma intercessão na presença de Deus, para que Deus comece a purificar o pecado em meio ao povo santo, remido e zeloso. Depois que ele se purificou, oferecendo expiação pelo pecado, Deus lhe deu acesso e liberdade para fazer a segunda parte, que era lidar com o diabo. Tu sabe por que Satanás faz o que quer dentro de muitas igrejas nos dias de hoje? Porque a palavra foi deixada de lado, e os homens de Deus não se santificam mais e não pedem mais perdão pelos seus pecados, não oferecem mais jejuns a Deus pelos pecados que cometemos. Aleluia. E quando nós não oferecemos, aleluia, expiação pelo pecado, nós não temos autoridade sobre Satanás. Mas depois que Gideão ofereceu expiação pelo pecado do povo e de sua casa, a Bíblia diz que Deus disse: agora que tu estás purificado e santificado na presença de Deus, tu pega a tua ferramenta e vai derrubar o bosque de Satanás. Tu pega a tua ferramenta e vai derrubar o novilho que teu pai tem, aleluia, e coloca sobre o altar, e eu vou ser contigo, varão valoroso. Gideão pegou da sua ferramenta e começou a cortar, começou a derrubar o ídolo do bosque, começou a derrubar o bosque de Baal, e com a sua madeira ele queimou o novilho. A Bíblia diz que quando amanheceu, o povo que era idólatra, até os povo de sua casa, de sua igreja, que era idólatra, ficaram furiosos com Gideão, queriam matar Gideão e apelidaram Gideão de Jerubal, aquele, aleluia, quem Baal contende. Porque Gideão disse: se este Deus de vocês é Deus, então ele que contenda comigo. Passaram a chamar a ele aquele a quem Baal contenda, ou Baal contenda com ele. Por quê? Aleluia, ele se posicionou na presença de Deus, aleluia, e colocou por terra o que o inimigo estava plantando no meio da igreja. Colocou por terra com a sua ferramenta do Espírito Santo. Eu não sei que ferramenta que você tem, mas é com esta mesmo que Deus vai te usar para começar a cortar pela raiz o que o inimigo tem plantado no meio da eira de Cristo Jesus. Vai ser com este machado mesmo, com esta espada, aleluia, que o inimigo, aleluia, vai ser frustrado, porque o que ele tem plantado no meio da igreja, hoje vai passar o machado de Deus e vai começar a colocar por terra, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Deus poderoso, Rei da glória, Deus do poder, aleluia. Quero perguntar se tem alguém que nos visita nesta noite. Aleluia, aleluia. Se tem alguém que nos visita que não é cristão, aleluia, são visitantes, mas são cristãos, amém. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Sou outro irmão cristão, aleluia. Esse congresso, essa campanha da Umasbrac, aleluia, termina hoje. Amanhã é dirigido pela UFEBRAC, a União Feminina, aleluia. E eu, nesse último dia que eu ministro, eu gostaria de orar por cada homem que está aqui, embora seja visitante ou membro desta igreja, amém, aleluia. Convido os irmãos a se colocar de pé para nós estar fazendo, aleluia, o encerramento, aleluia. A missionária Raquel vai adorar a Deus, aleluia. Nós vamos estar orando,
Aí depois eu vou passar o microfone para quem é de direito, que é o presbítero Cleimar, honrado servo de Deus, e vou seguir orando. Aleluia, em nome de Jesus. Eu preguei